Colocar tudo na balança, né? E o anúncio do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de impor taxas de 25% a países que mantiveram relações comerciais com o Irã, acende um alerta para o governo brasileiro, já que a nossa relação comercial com o Teherã entra no radar dos americanos. Nós preparamos uma arte com os dados do comércio entre Brasil e Irã, para todo mundo ficar na mesma página, nós vamos acompanhar aqui. Olha só, em 2025, o comércio entre Brasil e Irã movimentou 3 bilhões de dólares. É este número que nós estamos trazendo aqui. Temos um superávit de 2 bilhões e 800 milhões de dólares com os iranianos. No ano passado, exportamos 2 bilhões e 900 milhões de dólares do país do Oriente Médio. É um número alto, mas representa uma queda de 2,7% que vocês estão observando ali nesse traço em vermelho. Em relação a 2024, no ranking de destinos dos produtos brasileiros, o Irã apareceu em 31º. Ou seja, na escala ali, na lista, no número 31, e representa 0,84% das exportações brasileiras, de todos os produtos, e com os produtos mais relevantes sendo milho e também a soja. Já nas importações, 2025 registrou 84,6 milhões de dólares no comércio entre os dois países. É uma alta de 771,2% em relação a 2024, quando foi registrado menos de 10 milhões. O Irã ocupa a posição de número 82 no ranking de importações brasileiras, compondo 0,03% do total. Os produtos mais negociados são adubos e também fertilizantes. Vamos analisar os impactos desse cenário? O Léo Braga, ele é professor de Relações Internacionais da Mackenzie, do Rio de Janeiro, e nos ajuda. Vamos lá, Léo, seja bem-vindo, bom dia. A conversa é um pouquinho, precisa de alguns detalhes, né? Mas com certeza vamos conseguir esclarecer tudo para quem está nos acompanhando. Seja bem-vindo, bom dia. Muito bem, bom dia, Clara, como vai você? Tudo bem? Saúdo aqui todos e todas em casa. Vamos em frente. Tudo ótimo e vamos compreender então esse cenário. O tema é visto com cautela pelo governo brasileiro, que mantém relações comerciais com o Irã. Porém, não está entre os principais. Nós acabamos de mostrar os números aqui. O Brasil deve reagir a essa tarifa ou ainda não sabe bem que terreno que está pisando? Vamos lá, Laura. Você apontou muito bem os dados aí disso, né? A relação comercial do Brasil com o Irã é muito diminuta. O Irã, dados os números que você nos trouxe, a gente tem outros números aqui, participa do volume total de comércio exterior brasileiro apenas aproximadamente com 0,5%. Então, é uma parcela muito pequenina. E isso, portanto, exige que haja certa cautela do Brasil nessa relação com os Estados Unidos, pelas razões óbvias. Os Estados Unidos é o segundo maior parceiro comercial, do Brasil, mas é menos sobre Irã e é mais sobre, efetivamente, a chance de tarifar ainda mais nossos produtos, ainda que tenha havido uma certa redução dessas tarifas, outras ainda estão bastante elevadas. Então, me parece a cautela do governo brasileiro sempre muito coerente com a história da tradição diplomática brasileira e tratando-se de quem se trata, nada mais nada menos que dos Estados Unidos. Eu quero que você, professor de Relações Internacionais, antes da gente continuar nessa pauta mais econômica, nós acabamos de apresentar o posicionamento oficial do governo do presidente Lula diante desse tema. E é grande a cobrança para um posicionamento político em relação ao cenário que o Irã se encontra. Esse posicionamento do governo, lamentando as mortes, mas sempre no respeito da diplomacia, esse tom adotado pelo governo, com essas taxas agora de 25% anunciadas pelo presidente americano Donald Trump, corre o risco daquelas outras taxas que o Brasil conseguiu negociar, elas voltarem além desses 25%? Ou a gente não está nesse risco?
E antes de responder essa pergunta, eu deixo aqui minha solidariedade ao povo iraniano. É muito triste o que a gente enxerga e o que a gente testemunha lá. Bem, acho que sim, acho que é um risco sincero. Talvez diferente do primeiro momento em que se deu o tarifaço de Trump em relação a todo o restante do mundo, aqui agora é certamente um elemento de sufocamento, para estrangular ainda mais o governo iraniano. Então é algo menos contra os países do mundo e é algo certamente que cerca a preocupação com o que acontece dentro do Irã. Então também suponho que haverá alguma cautela por parte dos Estados Unidos, até que a pressão sobre essas tarifas aumente de modo mais significativo. Acho que isso tende a acontecer à medida que esses poucos dias, essas primeiras semanas se passem e determinados países, mas especialmente aqueles que têm maior volume de comércio com o Irã, mantenham o seu ritmo de comércio com o Irã, com o Teherã. E acho que isso pode ser, de fato, um problema. No caso brasileiro, um pouco menos, né? A participação é muito diminuta. Mas, de qualquer maneira, como o Brasil é uma potência média, uma potência latino-americana, a maior economia aqui da região, da América Latina, uma força militar também muito potente, e agora acabou de abrir seu mercado para a Europa, pode ser que a pressão americana seja significativa, no sentido de dizer, olha, até o Brasil está reagindo positivamente, está diminuindo seu comércio com o Irã, e porque isso pode levar a um comportamento copiado dos países aqui da região, efetivamente. Então, acho que é um risco sincero de que as pressões americanas aumentem nos próximos dias ou próximas semanas em relação ao Brasil. Professor, o comércio, ele é forte... Completando aqui a posição... Perfeito. Só completando aqui, a posição do Brasil é de cautela, mas eu tenho convicção de que o Brasil vai manter uma posição mais dura, como tem mantido ao longo de um tempo em relação às tarifas. Vamos lá. Perfeito. Professor, o comércio ele é fortemente concentrado, né, entre Brasil e Irã no agronegócio, principalmente milho e soja. Nós estamos falando do principal comprador de milho do Brasil. Se o presidente Lula não conseguir contornar essa relação de comércio com o Irã, como que fica a relação e quais as possíveis consequências pensando aqui no Brasil? Se a gente tiver uma restrição um pouco mais significativa na relação comercial com o Teherã e as tarifas forem impostas, então são vários cenários que desdobram, né? Pode acontecer de termos aqui uma repercussão interna em termos de preço. Preço, inclusive, daquilo que nós exportamos para os Estados Unidos e importamos de lá, então as tarifas terão incidentes sobre isso, que pode provocar um cenário inflacionário aqui, o que não é bom para o Brasil, e pode restringir as nossas exportações. Mas, de novo, como as exportações são, de qualquer maneira, diminutas em relação ao Irã, o Brasil tem muita chance de conseguir capilarizar, de espalhar para outros países do mundo isso que exporta para o Irã, acho que sem grandes dificuldades. Tá? Há outros parceiros comerciais brasileiros que importam, você trouxe o dado, o Brasil tem ainda 30 outros parceiros comerciais antes do Irã, para quem o Brasil exporta e importa bastante, então acho que o Brasil ainda consegue se sair bem. O Brasil não deve também se preocupar e causar nenhum tipo de pânico sobre aquilo que pode ser o cenário comercial com o Teherã, em que pese o nosso respeito ao povo e ao comércio e à história do Irã.